Não se sabe ao certo qual a origem do hóquei. Alguns historiadores afirmam que pode derivar de um jogo irlandês conhecido por hurley. Outros defendem que deriva do lacrosse e de outros desportos de campo que foram jogados pelos índios Mi'kmaq da Nova Escócia. Outros ainda afirmam que o hóquei evoluiu no norte da Europa. Sabe-se, no entanto, que este desporto surgiu a partir de outros desportos jogados com um taco e uma bola. Certo é que o hóquei no gelo, tal como o conhecemos hoje, é definitivamente um produto do Canadá. Em 1850, jogaram-se os primeiros jogos de hóquei no gelo de que há registro, e na década de 1870 foi escrito o primeiro conjunto de regras da modalidade por um grupo de estudantes da Universidade McGill, em Montreal, Canadá. Estas regras estabeleceram o uso de um disco em vez de uma bola e definiu que o número de jogadores seria 9 por equipa. Em 1880, no Canadá, formou-se a primeira liga amadora de hóquei no gelo. A história deste desporto não seria a mesma se esta figura não tivesse existido. Entre 1979 e 1999, jogou na NHL, tendo representado 4 equipas. Apelidado de O Grande, é considerado o maior jogador de hóquei de sempre, tanto por jornalistas desportivos, jogadores, como pela própria NHL. Ele é o maior goleador da história da NHL, com mais golos e mais assistências do que qualquer outro jogador. É o único jogador da NHL a ter marcado mais de 200 pontos numa temporada, feito que realizou 4 vezes. Além disso, marcou mais de 100 pontos em 16 temporadas profissionais, 14 das quais consecutivas. Em 1999, quando se retirou da competição, detinha 61 recordes da NHL, 40 recordes da época regular, 15 recordes dos playoffs e 6 recordes do Jogo das Estrelas. Em 2014, ele ainda detinha 60 desses recordes. Wayne Douglas Gretzky nasceu a 26 de janeiro de 1961 em Brantford, Ontário, Canadá, filho de Phyllis Hockin e Walter Gretzky. Walter trabalhava na Companhia Telefónica Canadiana. 7 meses após o nascimento de Wayne, a família mudou-se para a Avenida Varadi, em Brantford, em parte porque o quintal da nova casa era suficientemente plano para fazer uma pista de gelo no inverno. Wayne tem uma irmã, Kim, e 3 irmãos, Keith, Glenn e Brent, todos eles mais novos. A família visitava regularmente a quinta dos avós Tony e Mary e costumavam ver o programa Noite de Hóquei no Canadá juntos. Foi nessa quinta que aos 2 anos e 10 meses Wayne começou a patinar. A equipa em que Gretzky começou a jogar aos 6 anos de idade era composta por crianças de 10 anos. O seu primeiro treinador, Dick Martin, observou que ele controlava melhor o disco do que os seus colegas de 10 anos. De acordo com Martin, Wayne era tão bom que podia fazer passar despercebido um excelente jogador de hóquei por causa do que ele era capaz de fazer. Com 10 anos, Gretzky marcou uns surpreendentes 378 golos e fez 139 assistências numa temporada com os Brantford Nadrowski Steelers. O seu jogo atraiu a atenção da comunicação social para lá da sua cidade natal de Brantford, incluindo um artigo de John Yaboni no Toronto Telegram
em outubro de 1971. Aos 13 anos, Gretzky já tinha marcado mais de 1000 golos. Mas o seu jogo também atraiu uma considerável atenção negativa de pais de outros jogadores, incluindo de colegas de equipa, e ele foi muitas vezes vaiado. Quando Gretzky tinha 14 anos, a família decidiu que ele se devia mudar e ir jogar para Toronto, em parte para continuar a sua carreira e, por outro lado, para o afastar da pressão incômoda a que estava sujeito na sua cidade natal. Mas para isso, os Gretzkys tiveram que obter a autorização da Associação de Hóquei Amador do Canadá. Gretzky mudou-se então para Toronto para jogar na Liga de Hóquei Metro Júnior B pelos Toronto Nationals. Foi eleito Rookie do Ano em 1975-76 com 60 pontos em 28 jogos. No ano seguinte, aos 15 anos de idade, marcou 72 pontos em 32 jogos com a mesma equipa, então conhecida como Seneca Nationals. Em 1977, apesar das suas estatísticas ofensivas, duas equipas ignoraram-no no draft da Liga de Hóquei Júnior de Ontário. Os Oshawa Generals escolheram Tom McCarthy como primeira escolha e os Niagara Falls Flyers escolheram Steve Peters como segunda escolha geral. Os Sioux Sound Marie Greyhounds escolheram Gretzky como a terceira escolha. Foi com esta equipa que Wayne usou pela primeira vez o número 99 na camisola. Inicialmente, ele queria o número 9 em homenagem ao seu herói do hóquei, Gordie Howe, mas já estava a ser usado pelo colega de equipa, Brian Gualazzi. Por sugestão do treinador Buzz McPherson, Gretzky ficou com o número 99. Em 1978, a Associação Mundial de Hóquei estava em desacordo com a NHL. A NHL não permitia a contratação de jogadores com menos de 20 anos, mas a Associação Mundial de Hóquei não tinha restrições em relação a tais contratações. Havia várias equipas da Associação Mundial de Hóquei interessadas no concurso por Gretzky, mas acabaram por ser os Indianapolis Racers, através do seu proprietário Nelson Skalbania, a contratar a jovem estrela de apenas 17 anos de idade. A 12 de junho de 1978, Gretzky assinou um contrato de 7 anos no valor de 1,75 milhões de dólares. A Associação Mundial de Hóquei estava prestes a ser dissolvida e os Racers decidiram vender Gretzky após apenas 8 jogos pela equipa, e os Edmonton Oilers venceram a disputa com os Winnipeg Jets, pagando $700 mil pela jovem estrela. Gretzky estreou-se pela equipa nacional júnior canadiana em 1978 no Campeonato do Mundo Júnior em Montreal, Quebec. Foi o jogador mais jovem a participar no torneio, então com 16 anos de idade. Marcou 17 pontos durante a competição e o Canadá conquistou a medalha de bronze. A 26 de janeiro de 1979, quando Gretzky fez 18 anos, os Edmonton Oilers propuseram-lhe um contrato de serviços pessoais com duração de 10 anos, o mais longo da história do hóquei na época, no valor de 2,5 milhões de dólares, com opção de mais 10 anos. Gretzky terminou essa época em terceiro lugar na lista dos melhores marcadores, com 110 pontos, atrás de Robbie Torek e Real Cloutier.
Apesar dos Oilers terem perdido o campeonato para os Jets, Gretzky conquistou o troféu Lou Kaplan para Rookie do Ano. No final da temporada, a Associação Mundial de Hóquei foi dissolvida e 3 equipas além dos Oilers foram para a NHL. O sucesso de Gretzky na Associação Mundial de Hóquei transitou para a NHL, apesar de alguns críticos terem sugerido que iria ter de lutar arduamente na que era considerada a maior, mais dura e mais talentosa liga de hóquei no gelo. Na primeira temporada na NHL 1979-80, Gretzky venceu o troféu Memorial Hart para o jogador mais valioso da liga, o primeiro de 8 consecutivos, e foi o melhor marcador a par de Marcel Dionne com 137 pontos. Na segunda temporada, Gretzky venceu o troféu Hart Ross, o primeiro de 7 consecutivos, com o então recorde de 164 pontos, quebrando tanto o recorde de Bobby Orr para assistências numa temporada, 102, como o recorde de Phil Esposito por pontos numa temporada, 152. Na temporada 1981-82, Gretzky quebrou um recorde com 35 anos, 50 golos em 50 jogos, estabelecido por Maurice Rocket Richard durante a época de 1944-45 e igualado por Mike Bossy na época de 1980-81. Gretzky conseguiu a proeza em apenas 39 jogos. Gretzky terminou a temporada 1981-82 com um registro de 92 golos, 120 assistências e 212 pontos em 80 jogos, tornando-se o único jogador na história da NHL a quebrar a marca de 200 pontos numa temporada. Nesse ano, Gretzky tornou-se o primeiro jogador de hóquei e primeiro canadiano a ser nomeado atleta masculino do ano pela Associated Press. Em 1982 foi nomeado desportista do ano pela Sports Illustrated. Gretzky superou a marca de 120 assistências em 5 ocasiões. 125 em 1982-83, 135 em 1984-85, 163 em 1985-86, 121 em 1986-87 e 122 em 1990-91. Na época de 1985-86, estabeleceu ainda o recorde de pontos marcados numa época, 215, que se mantém até hoje. Gretzky foi o capitão dos Oilers entre 1983 e 88. Em 1983 chegaram à final da Stanley Cup, perdendo apenas para os tetracampeões New York Islanders. Na temporada seguinte, os Oilers venceram a sua primeira Stanley Cup, derrotando na final os Islanders. Este seria o primeiro de 5 troféus nos 7 anos seguintes. A 25 de junho de 1984, Gretzky foi nomeado oficial da Ordem do Canadá pela sua extraordinária contribuição para o hóquei. A 16 de julho de 1988, numa cerimónia que a imprensa canadiana apelidou de o Casamento Real, Wayne Gretzky e Janet Jones casaram-se. Eles têm 5 filhos: Paulina, Ty, Trevor, Tristan e Emma. A 9 de agosto de 1988, num movimento que anunciava uma mudança significativa na NHL,
os Oilers negociaram Gretzky, juntamente com McSorley e Krushelnyski, com os Kings, por Carson, Martin Gelinas, 15 milhões de dólares em dinheiro e o direito dos Kings à primeira escolha nos drafts de 1989, que mais tarde trocaram com os New Jersey Devils, 1991, Martin Ruchinski e 1993, Nick Stuyvesant. Em 1990, a Associated Press nomeou Atleta Masculino da Década. Gretzky não jogou durante grande parte da época regular 1992-93 devido a uma lesão nas costas, e os 65 pontos que marcou puseram fim a um recorde de 13 anos em que marcou pelo menos 100 pontos por época. Durante o lockout de 1994-95 da NHL, Gretzky e alguns amigos, incluindo Mark Messier, Marty McSorley, Brett Hull e Steve Yzerman, formaram a 99 All-Star Tour e disputaram 8 jogos de exibição em vários países. A 27 de fevereiro de 1996, Gretzky juntou-se aos St. Louis Blues numa troca por Patrice Tardif, Roman Vopat, Craig Johnson e 2 escolhas no draft, Peter Hogan e Matt Zultek. Ele tornou-se imediatamente capitão da equipa, marcou 37 pontos em 31 jogos, mas não conseguiu que a equipa vencesse a Stanley Cup. No final da temporada, rejeitou uma oferta de renovação por 3 anos, no valor de 15 milhões de dólares, e tornou-se agente livre, assinando um contrato de 2 anos com os New York Rangers, no valor de 8 milhões de dólares, mais incentivos. Em 1997, antes de se retirar da competição, The Hockey News nomeou uma comissão de 50 especialistas de hóquei, ex-jogadores da NHL, escritores, locutores de rádio, treinadores e dirigentes de hóquei, para selecionar e classificar os 50 maiores jogadores da história da NHL. Os especialistas votaram Gretzky como o melhor de sempre. Gretzky disse que ele teria votado Bobby Orr ou Gordie Howe como o melhor de todos os tempos. Na sua última época como profissional, em 1998-99, Gretzky apenas marcou 9 golos, tendo sido esta a única temporada em que ele falhou a média de pelo menos 1 ponto por jogo. Ainda assim, o seu último golo permitiu-lhe superar a mítica marca de 1071 golos de Hull por 1. A 18 de abril de 1999, Gretzky jogou o último jogo da sua carreira contra os Pittsburgh Penguins e o resultado foi uma derrota por 2-1 no Madison Square Garden. Com a seleção do Canadá, Gretzky disputou 63 partidas, marcou 34 golos, fez 69 assistências e 103 pontos. Venceu 3 Canada Cups, 1984, 1987 e 1991, e conquistou a medalha de prata no Campeonato do Mundo em 1996. Gretzky é amplamente considerado o jogador mais inteligente da história do hóquei. A sua leitura de jogo e capacidade de improvisar não tinham rival, e ele conseguia antecipar consistentemente a trajetória do disco e executar o movimento certo no momento exato. Além disso, era também um dos jogadores mais criativos e tinha uma notável resistência física, apesar de inicialmente na NHL ter sido considerado pequeno e lento. A 22 de novembro de 1999,
Gretzky entrou para o passeio da fama do hóquei, tornando-se o 10º e último jogador em relação ao qual foi ignorado o período de espera de 3 anos. Em 2000, entrou para o passeio da fama da Federação Internacional de Hóquei no Gelo. Além disso, o número 99 da camisola de Gretzky foi retirado em todas as equipas da liga no Jogo das Estrelas da NHL de 2000. Em 2002, os LA Kings ergueram uma estátua de tamanho real de Gretzky no exterior do Staples Center. A cerimónia foi adiada até essa altura para que Bruce McNall, que acabava de sair da prisão, pudesse assistir. Em 2009 foi promovido a Camarada da Ordem do Canadá pelas suas contribuições contínuas para o mundo do hóquei, nomeadamente como um dos melhores jogadores de todos os tempos, bem como pelo seu compromisso social como filantropo, voluntário e exemplo para inúmeros jovens. A 10 de maio de 2010, ele foi galardoado com o Prémio Embaixador de Excelência pela Comissão de Desportos e Entretenimento de Los Angeles. Desde pequeno que Wayne Gretzky mostrou ser um gênio com o taco na mão e os patins nos pés. Em criança chamavam-lhe Tornado Branco, devido à sua agilidade e destreza a jogar hóquei.